Só para nós nos situarmos, onde é que nós estamos nesse momento da passagem do Evangelho? Lembra que domingo passado Jesus envia os discípulos para a missão e dá algumas recomendações. Então eles vão 2 a 2 e diz para não levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro, levar apenas uma túnica, um cajado e também a boa disposição e a vontade, sandálias dos pés, porque não são escravos. E agora, nesse momento do Evangelho, eles estão voltando da missão. Nós não sabemos quanto tempo, 1, 2 meses, não sei quanto tempo eles ficaram na missão. Mas eles voltam e começam a contar para Jesus o que foi que aconteceu, o que eles fizeram lá. E Jesus percebe que foi bem trabalhoso tudo que desempenharam na missão. E diz assim: vamos para um lugar à parte descansar. Chama eles para um lugar à parte, para um lugar silencioso, um deserto, vamos descansar. O povo, como sempre, que muitas vezes não se cansa, porque quando é para a gente pedir ou esgotar a energia de alguém, isso a gente não tem cansaço, mas muitas vezes para ajudar ou estar disponível para alguém, mas isso me dá uma preguiça, um cansaço. E o povo, quando viu Jesus com os discípulos saindo na surdina, perceberam para onde estavam indo e logo correram a pé e chegaram lá do outro lado primeiro e estavam lá esperando. E Jesus tem compaixão, vê que eram ovelhas que estavam sem pastor, e depois Jesus faz a multiplicação dos pães. E nós estamos nesse momento da vida de Jesus. Agora parece uma coisa muito corriqueira, e nós não damos importância a um detalhe na Sagrada Escritura que é muito importante. É esse movimento de sair, movimento da agitação, o movimento de estar com o povo, e de repente um movimento de recolhimento, de descanso. Esse movimento para a nossa vida, ele é muito importante. Quando Jesus envia para a missão, não vai, é preciso ir, mas depois recolhe, é preciso descansar. Esse movimento interior, de volta para si mesmo, ele é o movimento talvez não, o mais importante da nossa vida, e que nós, seres humanos modernos, estamos tendo muita dificuldade para fazê-lo. Por que esse cansaço? Percebe? Nós somos uma sociedade mentalmente cansada, horrorizadamente cansada corporalmente. O corpo é um trapo. Muitas vezes as pessoas descansam muito, ficam 3 dias deitadas dormindo e vem e fala assim: padre, eu fiquei 3 dias deitado, mas eu não consegui descansar, o que está acontecendo comigo? Por que é uma sociedade que não dorme? Uma sociedade que tem dificuldade de dormir. Todo mundo, a maioria das pessoas, se eu pedisse para levantar a mão, eu não vou fazer isso, mas se eu pedisse, a maioria de vocês levantaria a mão que tem que tomar remédio para dormir. Uma sociedade que não desliga. Por quê? E talvez esse é o grande segredo. Nós achamos que nós só somos corpo, e nós precisamos descansar só o corpo. E esse é o grande problema da nossa vida, e por isso que nós não descansamos. Por isso que nós sempre estamos cansados. Porque a ciência prova isso. Se você ficar 3 dias sem dormir, mas se você depois tiver uma noite de sono de 8 horas, o seu corpo está pronto para outra. O corpo se reabastece, é ótimo. Mas nós esquecemos que nós não somos só corpo, que nós somos mente, que nós somos espírito. Nós esquecemos que nós somos alma. E o que descansa verdadeiramente é a vida interior. É isso que descansa uma pessoa. É uma pessoa que consegue fazer esse recolhimento interior, que consegue entrar dentro de si. É interessante, nos meus atendimentos eu sempre digo: como é que está sua vida interior? Você está fazendo as orações? E é sempre a mesma coisa: padre, foi difícil, estava com dificuldade, não consegui, fiz as orações atropeladas. É sempre aquele momento da nossa vida que nós deixamos de lado, ou que nós deixamos para a última hora, ou que nós não percebemos, mas nós estamos correndo dele. Nós temos medo de encontrar com nós mesmos. Uma filosofia antiga de 2.400 anos, uma filosofia de Platão, a filosofia platônica diz assim: olha, quanto mais dentro, mais fora.
Consegue entender isso? É claro para você, quanto mais você consegue estar dentro de si mesmo, mais você consegue estar presente fora de si, na vida das pessoas, no trabalho que você tem que fazer. Quanto mais a pessoa é interior, mais ela se relaciona bem no exterior, ela se dá bem com as pessoas, ela consegue desempenhar as suas coisas fora de maneira muito tranquila, porque ela faz esse movimento de entrada, ela consegue olhar para si mesmo, reconhecer quem ela é de verdade, e quanto que nós temos dificuldade para fazer isso, e o medo que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos, e de repente até não se agradar com o que a gente vai encontrar lá, que é o que muitas vezes pode acontecer. Um grande mestre oriental fez o seguinte desafio com seus formandos. O convento estava caindo aos pedaços e os meninos ficavam cobrando dele, falavam assim: mestre, mas a gente precisa consertar o convento, olha só, não tem, o que nós vamos fazer? Está caindo aos pedaços, e não tinha dinheiro para consertar. E aí o mestre se encansou daquilo e falou: vou testar esses meninos. Aí os meninos vieram reclamar que o convento estava caindo aos pedaços, e ele pega e fala assim para eles: então faz o seguinte, vão lá na cidade, rouba todo mundo que vocês puderem, rouba o tanto que vocês puderem e traz o dinheiro aqui, que nós vamos reformar esse convento agora. E os meninos falaram assim: meu Deus, acho que o mestre ficou louco, o que está acontecendo? E o mestre falou assim: não, pode ir, só que tem uma condição, não deixe ninguém ver o que vocês estão fazendo. Pode roubar à vontade, mas que ninguém veja que vocês estão roubando. Essa é a condição, porque imagina os monges roubando a população, o que vão pensar de nós? E saiu e deixou os meninos com aquilo. E os meninos falaram assim: meu Deus, mas será que esse mestre está falando de verdade? E eles falam assim: bom, se o mestre está mandando, aquela obediência cega de antigamente, então vamos lá. E eles foram, e um menino ficou, e não foi, se negou a ir. E estava lá no jardim capinando, o mestre chegou para ele e falou assim: escuta, você é o único que não fez o que eu mandei? Por que você está aqui e não foi fazer o que eu mandei? Ele disse assim: não, muito pelo contrário, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor me mandou fazer. Aí ele disse: mas como assim você está fazendo o que eu te mandei fazer? Olha, o Senhor disse que era para roubar, mas só era para roubar se ninguém visse o que estivesse fazendo. Eu estou vendo o que eu ia fazer. E aí o mestre falou assim: que bom, filho, você passou no teste. Dentre todos, você é o único que tem vida interior. A nossa vida é tão para fora que nós às vezes nos esquecemos disso. Já viu que nós nos esquecemos quem nós somos? Tem mãe, às vezes, que se joga tanto para fora na vida dos filhos que só existe aquilo. E ela esquece dela mesma. E ela está com os cabelos alvoroçados, com tudo, unha sem fazer, tá aquela confusão. E ela não se percebe quem ela é. E de repente os meninos vão embora e deixam ela sozinha. E aí ela fala assim: meu Deus do céu, mas o que aconteceu aqui? Ela não consegue entender o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela se perdeu. Esqueceu quem era ela de verdade. Queridos, esse movimento interior, ele é muito importante. E quando Jesus faz isso, ele chega lá do outro lado, mesmo cansado, mas vê aquele povo e fala assim: eram como ovelhas sem pastor. Nós rezamos todos os dias, muitos de nós rezamos esse salmo, o 22 ou o 23, depende da tradução. Nós sabemos de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está vendo? Sabemos as palavras, mas às vezes nós sabemos o salmo do pastor, mas não sabemos quem é o pastor do salmo. Esse é o grande problema. Ovelha sem pastor, sabe? Isso é tão bonito. Nós não estamos acostumados com isso, mas em Israel você vê muitas crianças pastoreando ovelhas. Você vê, e por que você vê crianças pastoreando ovelhas? Porque elas começam desde pequeno. Na Bíblia está cheio de exemplo disso. Quando o profeta vai ungir Davi, onde é que ele está? É um menino pastoreando ovelhas. Por que meninos pastoreando ovelhas? Porque a ovelha tem um sistema de que ela cria confiança em você. Então ela cresce, ela precisa crescer junto com aquele pastor. Se você trocar o pastor, ela não obedece, ela não consegue. Ela não consegue criar confiança, ela cria confiança naquele. Por isso o menino também vai crescendo junto com o rebanho, e o rebanho vai criando confiança nele.
E o que ele disser, mandar ir, as ovelhas seguem, obedecem e se sentem seguras. Se muda de pastor, elas deprimem. Tem ovelhas que ficam doentes e morrem por causa disso. É isso que o Salmo está nos dizendo. Ovelha sem pastor, porque ele via que aquelas pessoas estavam perdidas. Não há quem se comprometa conosco. Olha, se tem uma frase que eu detesto, é aquela assim: faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Corre dessas pessoas. Você já imaginou alguém que vai te mandar fazer uma coisa, sendo que ela não faz aquilo que ela manda? Você imagina, essa pessoa não tem experiência na vida para te mandar fazer nada. Que tipo de pastoreio é esse? Isso vai te deixar muito mais perdido. E as pessoas vão se especializando a dar informações, e nós vamos mastigando, engolindo informações, como se isso fizesse alguma diferença na nossa vida. O que adianta ter a informação? O que adianta ter a informação se eu não tenho vida nessas coisas? Quando nós fazemos esse processo que Jesus nos ensina hoje, a entrar em nós mesmos, olha, é uma coisa muito simples. É um momento do dia, é um momento da noite. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. A igreja não pede para você ser um monge tibetano, ficar em posição de lótus várias horas por dia. A igreja não te pede isso. A igreja diz para você simplesmente entrar dentro de você, fazer aquele movimento que você vai reconhecer as coisas que você está fazendo e as decisões que você está tomando. Aí você se sente forte para caminhar. A cabeça areja, o espírito acalma. E é isso, quando você descobrir que você, para aqueles que não dormem, quando você descobrir que você não é só corpo, mas que você é mais do que isso, você vai ver até o seu sono muda. Até o seu sono vai mudar. Que Deus te ajude a fazer isso, esse movimento interior. Todos os dias, de maneira simples, mas bem feita. No instante de silêncio, peça a graça de Deus de ter essa vida interior. Às vezes, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E muito pelo contrário, Jesus nos ensina nos evangelhos, quando nós pecamos, é aí que nós temos que estar perto dele mesmo. Às vezes nós nos sentimos indignos, fala assim, não vou rezar, não tenho dignidade disso, mas é isso que Deus quer. Que você esteja perto dele todos os dias. Peça a graça de viver sempre no interior da sua vida.